Bora lá, meu povo, de volta! Moisés, Kusevich e João Ricardo devem ser relacionados contra o Sport. Imprensa critica Palermo e faz alerta. Elenco prega clima de final. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025. Tá chegando a hora. Amanhã a bola rola às 4 da tarde na Arena Castelão, em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro para Fortaleza e Sport. É o duelo de leões com clima de final de campeonato. E eu já faço o convite para você colar com a gente mais tarde, às 18h15, para a nossa live de pré-jogo, muito provavelmente com convidado do Sport. Eu confirmo para vocês quem será durante o dia, beleza? Conto com a tua participação. E amanhã teremos um dia cheio de muito conteúdo aqui no Expresso. Muito provavelmente o vídeo das 5h30 da manhã. Café Expresso às 9h15 com a volta do nosso querido William B2 e a jornada esportiva ao longo de toda a tarde, começando ali por volta de meio-dia, meio-dia e meia, seguindo com o jogo e o pós-jogo logo na sequência. A gente traz todos os detalhes dos horários de amanhã na live de hoje às 18h15, então cola com a gente que o link já está criado para você ativar o lembrete. Beleza, turma? Bom, vamos agora trazer as notícias deste super vídeo. Tô falando super por quê? Porque tem que ter um potencial de super para que ele possa render e entrar bem na mente de cada torcedor tricolor que está angustiado, nervoso, tenso para esse jogo contra o Sport amanhã, que pode definir muita coisa e que também, claro, pode dar um início ou uma retomada na sequência de jogos em que o Fortaleza precisa vencer para se colocar numa posição, para quem sabe deixar a zona de rebaixamento um pouco mais à frente. A missão é árdua, é praticamente impossível, a distância é grande, mas a gente pode acreditar que vai dar tudo certo. Chega desse papinho de fiscal de torcedor que se você acha que o time já caiu, você não pode falar. Se você acha que o time ainda pode escapar, você também não pode falar. Diabo é isso, galera, porque não existe um meio termo. Deixem o torcedor torcer como ele quiser. Quem acredita, show. Quem não acredita, show também. Tá tudo certo. Vamos parar com esse negócio de fiscalizar a opinião do torcedor, que isso não é certo, tá? Na minha opinião. Vamos seguir agora em frente com os conteúdos deste vídeo, porque contra o Sport, o Fortaleza vive a expectativa pelas estreias e pelos retornos de Moisés e Kusevich. E tem um retorno a mais aí que eu vou já trazer para vocês, tá? Em vídeo divulgado há 2 rodadas, o Departamento Médico do Tricolor indicou o atacante que agora veste a camisa 96 deveria voltar ante o Sport neste sábado. Vamos ao texto. O Fortaleza terá na tarde deste sábado um compromisso crucial na luta contra o rebaixamento na Série A do Brasileirão, diante do Sport no duelo entre lanterna e vice-lanterna do torneio. O Leão do PC vive a expectativa de contar com até 4 retornos, estando entre eles o atacante Moisés, que não atua desde o dia 13 de abril, quando o Leão enfrentou o Internacional. Além do ofensivo, que ainda é dúvida, o Screte vermelho, azul e branco deve contar com o zagueiro Kusevich, que já estava disponível para o duelo ante o Palmeiras, mas a comissão optou por deixar o defensor treinar por mais uma semana, melhorando o condicionamento físico após passar por um edema no adutor da coxa direita. Perdão. Ante o Sport, o chileno deve ter titular pela ausência de Brits, que cumprirá suspensão automática. Com o mesmo problema de Kusevich, o lateral Tinga também é dúvida, mas tem menos chances de aparecer entre os relacionados e deve continuar tratando da lesão por sua vez. Benevenuto também estava com um problema na coxa, mas na região posterior, e treinou com a equipe durante toda a semana, podendo realizar sua reestreia pelo tricolor neste sábado. Outro caso mais delicado é o do goleiro João Ricardo, que ficou de fora da derrota para o Palmeiras por uma tendinite no ombro direito. O arqueiro não deve estar disponível no sábado, mas
mas pode aparecer como surpresa. E apareceu, tá? Temos imagens do João Ricardo treinando, então ele já está liberado e deve ser o titular no jogo contra o Sport. Tá bom? Imagens divulgadas pelo Fortaleza, lá no portal Futebol Cearense. Então, João Ricardo treinou normalmente, não tá mais com nenhum problema, deve ser o goleiro titular contra o Sport amanhã. Continuando, além do Lucas Gasal, que ainda não estreou, e o meia Jason Guzmán, que sequer foi relacionado por opção técnica, podem ser relacionados para o jogo de amanhã contra o Sport. Lesão de Moisés. O Moisés não atua pelo Fortaleza desde abril deste ano. Na ocasião, o ofensivo marcou um gol acrobático que viria a ser anulado contra o Internacional. E após a comemoração, o ofensivo apresentou dores e o clube constatou uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ele chegou a se recuperar parcialmente, entrou em transição, mas sofreu a mesma lesão novamente. Agora ele já treina com o elenco e se mostrou à disposição, contudo em vídeo. O DM do Leão divulgou que o planejamento era que ele voltasse a campo após os compromissos contra o Vitória e contra o Palmeiras. Assim deve estar apto para enfrentar o Sport, time contra quem tem bom retrospecto, chegou a marcar um hat-trick ante os pernambucanos nas semis do Nordestão de 2024. Então tomara que o Moisés volte, que se voltar, volte bem, né? Porque é importante tê-lo à disposição. Bom, a imprensa, através do Esporte do Povo, meu parceiro Afonso Ribeiro e também o Lucas Mota, trouxeram uma análise do que pode vir a acontecer caso o Fortaleza não consiga vencer o Sport. Mas não é projetando um resultado negativo, é levantando a atenção para a pressão que vai ter o elenco do Leão neste jogo de amanhã. Confere aí. Não ganhar do Sport seria um rebaixamento anímico já para o Fortaleza, né? É o jogo aí que abre essa série de confrontos diretos, né? Que o Fortaleza vai ter contra times que estão ali na briga também contra o rebaixamento. Você, né, começa aí, você jogando em casa contra o lanterna do campeonato, né, que praticamente não venceu ninguém. Então é o jogo considerado assim mais favorável, né, tanto para você ter um resultado positivo, né, conseguir ganhar, quanto para começar bem essa sequência, para dar moral, né. Óbvio que a derrota para o Palmeiras era esperada, mas a goleada mexe um pouquinho também. Então, né, esse jogo contra o Sport, eu acho que tem esse peso, assim, né? Não ganhar, eu acho que seria já um rebaixamento anímico, né? Acho que a vitória ontem do Vasco já abalou, assim, um pouquinho o torcedor, né? Acho que muito mais por ver os concorrentes pontuando, né? O Santos com o Vojvoda conseguiu ganhar do São Paulo, tem apresentado o melhor rendimento. O Vasco com o Fernando Diniz, os reforços que chegaram também passando a pontuar, né? O Atlético Mineiro, que foi para a semifinal da Sul-Americana, não acho que vai brigar contra o rebaixamento, acho que vai conseguir reagir também pelo elenco que tem, o São Paulo, enfim. E o próprio Grêmio também, que, né, pode ali de repente entrar na briga, mas acho que teve uma vitória importante no Grenal. Então, o torcedor do Fortaleza vê os concorrentes ali, os times fora da zona de rebaixamento, conseguindo reagir, pontuar, e o Fortaleza não, né? O Fortaleza acabou deixando muitos pontos pelo caminho, né, com o Vojvoda e com o Renato Paiva, e agora essa missão muito difícil para o Palermo. Então acho que esse jogo contra o Sport realmente é decisivo nesse sentido anímico, assim, né? Realmente de moral. Uma vitória seria obrigatória, né? Para você continuar ali respirando. E uma derrota, acho que teria muito esse peso de você desperdiçar pontos, né? Uma derrota ou um empate, desperdiçar pontos contra o lanterna do campeonato, um jogo em casa, e que acho que abalaria aí realmente a confiança para a sequência. Não ganhar tenso, né, galera? Realmente é uma situação tensa. Mas a gente tem que acreditar que vai dar tudo certo e que o Fortaleza não perca, que o Fortaleza ganhe e essa situação aí de um rebaixamento anímico não aconteça, né? É crucial. Vamos torcer. Quero a avaliação de vocês. Já comenta aqui abaixo. Ainda no Esportes do Povo, os colegas da bancada falaram sobre as escolhas de Palermo, meio que fazendo uma crítica com relação à não utilização dos reforços, né? Que tá todo mundo na expectativa para saber como que vão se sair, principalmente o Guzmán. Fico muito incomodado assim com algumas situações hoje do Fortaleza. O Minhoca tocou num ponto, acho que nesses dias aqui, que era sobre o Palermo vai lá e quando foi substituir contra o Palmeiras, ele utilizou velhas caras, né? Assim, já viu várias vezes, então, né? E o que me incomoda é como é que um clube como Fortaleza, que fez altos investimentos em jogadores para reverter a situação, e quando chega o momento, né, de você utilizar esses jogadores não estão jogando. E aí eu fico pensando, poxa, é o quê? Se assumiu o erro de trazer esses jogadores e olha, a gente errou, não vai dar. Então, o Herrera, né? Eu entendo, o Herrera ainda não mostrou que veio. Mas não vai colocar ele pra jogar? Foi um investimento milionário. Sim, mais de 10 milhões. O Barreiro também, né? O Barreiro fez gol? Não. Mas esse cara não vai jogar, ele não mas o Luciano também tá 20 jogos sem fazer gol. Foi ao mercado pra contratar o Barreiro pra ser a solução de gols, né? Esse cara não vai ter nenhuma sequência. O Guzmán, né? Também, outro cara que foi uma novela, vem, não vem, trouxe. Ele ainda nem jogou, né? Nem foi relacionado.
assim como outros, né? Então, Sim. outros jogadores que foram contratados, o discurso do Fortaleza era: nós vamos fazer um mercado para elevar o nível, para esse time reverter a situação. Sendo que esses jogadores ainda, eles não só não foram solução até agora, e o campeonato daqui a pouco vai acabar, como eles não estão ganhando as oportunidades ou sendo tratados como foi, né? A expectativa 2022, quando foi contratado. Né? Então fica aí a crítica, né, dos jornalistas ao Palermo, que não tem utilizado aí os jogadores que foram contratados para serem a solução. Também uma crítica com relação aos reforços que foram contratados para ser a solução e, quando tem oportunidade, não consegue desempenhar um bom papel. Casos de Adam Bareiro e José Herrera. Não mostraram a que vieram, pelo menos até o momento, e foram investimentos altos, tá? Para os cofres do Fortaleza. O Fernando Graziani, para manter a pegada de Esportes do Povo, trouxe uma coluna muito bacana, tá? Na verdade, trouxe um texto muito bacana em sua coluna, que fala o seguinte: Fortaleza, sequência para definir o futuro. Vamos ler. A situação delicada que o Fortaleza se colocou no Campeonato Brasileiro chega agora ao momento chave. Com apenas 18 pontos em 23 jogos e restando 15 partidas a disputar, o time ainda está longe de conseguir a saída da zona de rebaixamento. A matemática é cruel. Ou reage agora ou assina de vez a sentença da queda. O calendário apresenta uma sequência com potencial para ser o divisor de águas na temporada. Nos próximos 4 jogos, o Tricolor encara adversários em tese mais acessíveis. Sport, São Paulo em casa, Juventude fora e Vasco em casa. 3 partidas no Castelão, diante da torcida, contra rivais que oscilam ou lutam na parte de baixo da tabela. É justamente tal combinação que transforma a sequência em decisiva. Então tá aí, relembrando, né, frisando que a sequência é chave para dizer se o Fortaleza vai continuar brigando aí para escapar do rebaixamento ou se vai aceitar o rebaixamento de vez e morreu Maria Preá. O Matheus Pereira esteve ontem na sala de imprensa no PC conversando com todos os jornalistas e repórteres e, meus amigos, ele definiu o jogo contra o Sport como o mais importante da temporada. Vamos às aspas aqui do Matheus Pereira. É o jogo mais importante da temporada. Tem que pensar assim, como se fosse uma final, como se fosse... Não, é uma final. Principalmente para a gente, temos que ganhar dentro de nossa casa, diante da nossa torcida. Sabemos a importância do jogo e não temos outro pensamento que não seja a vitória, comentou o jogador. As estatísticas não importam muito. Várias equipes já provaram que podem reverter situações. Nós estamos muito confiantes com o elenco que temos e que tenho certeza de que podemos reverter isso. Contra o Palmeiras fizemos um grande primeiro tempo e se em todos os jogos a gente entrar como fizemos contra o Palmeiras, pelo menos no primeiro tempo, vai ser muito difícil ganhar de nós. É focar no esporte, que é uma final, e sair com a vitória, disse o jogador. Sabemos da dificuldade, mas estamos todos confiantes em tirar o Fortaleza da situação. Temos que primeiro focar na nossa parte e ganhar dos nossos jogos tanto dentro de casa quanto fora. Sabemos que temos condições para isso e não pensar muito nos outros, e sim nos jogos que temos pela frente. Pensar jogo a jogo, primeiro no esporte, que é importante, depois no São Paulo, aproveitar essas 2 partidas que são em casa e fazer nossa parte, que é vencer. Tenho certeza de que as coisas vão dar certo e vão melhorar, concluiu o volante. E aí, galera, curtiu a fala do Matheus Pereira? Ele estava meio tenso ontem na coletiva, respondendo tudo muito rápido, né? Enfim, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Façam aí as suas opiniões aqui abaixo. O Sport, que para o jogo contra o Fortaleza vai ter o retorno de dupla ex-tricolor para o jogo decisivo. Trata-se deles, Pedro Augusto e Lucas Lima. Minha Nossa Senhora, já bate logo um desespero. De verdade, tá? Já bate logo um desespero. Tomara que eles não joguem nada, caso entrem em campo contra o Fortaleza. Sempre bom lembrar, Leão está a 7 pontos de sair do Z4. Precisamos ganhar do Sport amanhã. E depois a gente olha para os outros resultados. Foca no São Paulo, depois no Juventude, para fechar esses 3 jogos aí até a data FIFA. Que aí depois, lá pro dia 15 de outubro, é que vai rolar o jogo contra o Vasco. Depois tem Cruzeiro, Flamengo, Santos e Ceará. E aí já estaremos na 33ª rodada. Provavelmente contra o Grêmio, se eu não estiver enganado. Então, meu amigo, é difícil. Angustiante, sofrido, mas é aquela máxima, né? Se não for assim, não é Fortaleza. Podia ser melhor, podia, mas o próprio Fortaleza se colocou nessa condição. Cabe a nós acreditar, torcer, rezar, orar, cada um na sua fé, para que tudo dê certo e o Leão consiga ressurgir nessa temporada, garantindo a permanência na Série A para 2026. Comente a sua opinião aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. O videozinho curtiu, já sabe, deixa o like, deixa o hype, compartilha, comenta aqui abaixo. A gente se encontra às 18h15, o link já está criado, pré-jogo de Fortaleza Esporte. Valeu, falou e tamo junto.